Olá, seja bem-vindo ao meu canal Pastor Ismar Pregando o Evangelho. E há uma frase que nós estamos ouvindo que Satanás ele fechou as igrejas, que Satanás finalmente conseguiu parar a obra de Deus, onde pastores e os crentes estão com medo. Estão confinados dentro de suas casas, com medo de sair para fora, para não serem contaminados pela Covid-19. E que finalmente Satanás conseguiu parar o trabalho do Senhor. Mas isso é uma grande mentira. Talvez ele possa ter parado alguns cristãos que são inconstantes, aqueles cristãos que não têm se rendido aos pés do Senhor, que não têm uma profunda intimidade com Deus, que não busca Deus como deveria buscar, tendo uma disciplina certa nessa busca, nessa procura de relacionamento e de avivamento com Deus. Sim, aqueles talvez que realmente têm apenas usado o nome de cristão, mas que estão muito longe de ser um cristão. Então, Satanás, ele não fechou a igreja. O isolamento social dessa quarentena, onde todos os crentes e pastores estão confinados, não por medo, não porque os pastores estão temendo ser infectados pela essa doença e com medo de avançar na obra do Senhor. Então, veja bem, há uma palavra profética na Bíblia. Essa palavra profética, geralmente, não é o que nós usamos, mas é uma verdade absoluta. Jesus, ele disse esta palavra. Veja em Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16 e versículo de número 18. E o versículo 19 que diz assim: E eu lhe digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecê-la. Satanás não fechou a igreja. Satanás não pode fechar a igreja. A igreja, ela não é um templo construído de um prédio com cimento, com tijolos. A igreja é eu e você. Pelo contrário, agora a igreja, nesse período de quarentena, a igreja ela está se fortalecendo na presença do Senhor. Como eu disse, alguns cristãos têm sido infectados pelas mentiras de Satanás. Isso está também na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, ela é a verdade para mim e para você, que hoje talvez estamos ouvindo mentiras de Satanás acerca das igrejas que estão fechadas, acerca dos pastores, dos líderes que estão isolados e que talvez em nossas mentes, nossos pensamentos, estamos achando os pastores, os líderes, covardes para enfrentar essa doença. Mas a grande verdade é que nós precisamos ouvir a voz de Deus, não as mentiras de Satanás. A Bíblia, ela vai nos ajudar a entender essa situação de quarentena pelo qual a igreja está passando. Em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6, nos diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse?
não coma de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E o versículo 6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido. E comeu também, Adão também comeu. Veja bem, meus amados, a Bíblia é a verdade absoluta de Deus em nossas vidas. Satanás tem infectado com suas mentiras a mente de muitos cristãos. E essa é uma estratégia que ele tem usado desde o começo, desde o princípio. Como ele infectou a mente de Adão e Eva com as suas mentiras. Por quê, querido? Veja que a nossa mente é o campo de batalha. É exatamente onde haverá uma batalha na sua mente. Na sua mente, uma batalha, a voz de Satanás, invalidando a palavra de Deus na sua vida. A voz de Satanás enganando com as mentiras. Talvez você possa até acreditar que as igrejas agora estão fechadas, porque os pastores se acovardaram. Mas entenda, há tempo para tudo. Este é um tempo que nós estamos passando, que a igreja está passando, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Existem muitos cristãos que dizem que não tem tempo para ler a Bíblia. Agora que estamos vivendo um momento de quarentena, ainda existe muitos mais ainda cristãos que mesmo na quarentena ainda não tem este tempo para ler a Bíblia. Por isso, já ouvimos dizer que esta é a pior geração. É a pior geração de quem? De pessoas que se dizem ser cristão, que nem mesmo em um tempo como este a gente para ouvir ou discernir a voz de Deus. Veja que Satanás, ele bombardeou a mente de Adão e a mente de Eva. Como eu disse, invalidando a palavra de Deus. E é exatamente hoje o que ele está fazendo, bombardeando a sua mente, fazendo você acreditar que está isolado, que está de quarentena, é você realmente assim se sentir preso, se sentir uma pessoa inválida, talvez até com a intenção de bombardear na sua mente, colocando somente informações negativas, de você acreditar que tudo vai daqui para pior, que não vai melhorar nada. Mas é bom lembrarmos que neste período de isolamento social, de quarentena, que foi decretado e prorrogado mais uma vez, mais um tempo de quarentena por causa do crescimento da Covid-19, precisamos entender que neste período Deus deseja que a igreja, ela seja uma igreja avivada. Uma igreja que ouça a voz do Senhor nesse tempo. Como eu disse,
há muitos crentes que diziam nunca ter lido a Bíblia porque não tem tempo. E é verdade. E quando você voltar à sua vida normal, você vai usar as mesmas palavras. Não tenho tempo de ler a Bíblia. Não tenho tempo de orar. E quando você vai ter tempo, então, para fazer essa tarefa? Lembre-se que este é o momento que Deus, então, chama-nos a atenção para nós nos voltarmos para Ele, para nós buscarmos a sua presença. O Senhor, Ele quer que entendamos que neste período é um período para o crescimento da igreja, é um período para a igreja alcançar e experimentar um avivamento muito maior do como ela nunca tinha passado. Talvez nós estamos vivendo uma geração de uma pobreza espiritual, como eu disse, da pior geração do cristianismo. Temos visto as promessas de Deus na sua santa palavra. Como eu disse, a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Satanás, quando ele bombardeou a mente de Adão e Eva, impedindo que a palavra de Deus operasse as suas maravilhas, é exatamente o que está acontecendo. Hoje nós não estamos mais vendo tantos milagres, tantas curas, porque a incredulidade, a dúvida do sussurro de Satanás lutando, batalhando no campo das mentes, é exatamente o que tem tornado muitos cristãos fracos e derrotados. Muitos cristãos hoje que estão buscando a realização pessoal. Muitos cristãos hoje que têm sonhos apenas materiais, que sonham numa bela carreira, que sonham em uma bela casa. Cristãos ainda que não conseguiram compreender o propósito de Deus nas suas vidas. E tem sido enganado, tem sido cada dia mais enganado. E agora com as propagandas do Covid-19, tem entrado na mente de tantos cristãos, que muitos cristãos agora já não creem nem mesmo na palavra e na promessa de Deus, invalidando completamente a palavra de Deus, enchendo o seu coração, enchendo a sua mente de incredulidade e de dúvida. Então, veja que neste período precisamos aprender com a palavra de Deus. Precisamos aprender com estas verdades, que sabemos que Satanás, ele tenta e tem tentado ao longo de todo o tempo fechar a igreja. Mas ele pode ter conseguido fechar as portas de um templo feito por mãos humanas. Mas ele não fechou a verdadeira igreja, que é eu e você, que estamos buscando ao Deus, que estamos cada dia nos prostrando, buscando uma intervenção de Deus sobre esta pandemia, que estamos aproveitando essa quarentena, esse isolamento social para crescermos na presença de Deus, para amadurecermos na presença do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos deixa bem claro,
meus amados, querido que nos assiste, não pense e nem fique completamente querendo sair logo desse isolamento. Tem pessoas que querem logo para a igreja, tem pessoas que estão querendo retornar à igreja, desobedecendo às leis humanas, o governo. Veja que ainda nós não estamos naquele período em que as igrejas, é claro, terão que fechar completamente, porque o anticristo vai reinar este mundo. Nós não estamos ainda nesse período. Então nós estamos diante ainda de um governo humano apenas, que está fazendo um decreto não para acabar com a igreja de vez. Deus, Ele é o Deus ainda dessa nação. Ele é o Deus que, quando Ele quis chamar o seu povo para se aproximar dele, para voltar para Ele novamente, Ele permitiu pestes, Ele permitiu terremotos, Ele permitiu enfermidade e fome, Ele permitiu que famílias fossem atingidas. No Antigo Testamento, nós vemos muito exemplo disso. Nós vemos exemplos que a família, o povo de Israel, quando se afastava de Deus, havia o quê? Uma grande desgraça naquele povo. Aquele povo que foi cativeiro, que vivia no cativeiro, que suas famílias, eles eram, muitas das vezes, as mulheres eram estupradas pelos inimigos de Israel, e Deus chamando aquele povo, e aquele povo para voltar-se para Ele novamente. Então não pense que nesse momento de quarentena que nós estamos atravessando, é um momento chato, é um momento que a gente tem que desrespeitar as leis, querer não obedecer, não usar as máscaras, não usar o álcool gel. Queremos sair por aí achando que só por crermos em Deus não precisamos de cuidados, que nós não precisamos desses cuidados. Não, este é o período, sim, para a gente buscar a Deus, para a gente se preparar. A igreja, quando ela voltar, ser ativa novamente nos templos, quando haver aquela reunião de pessoas novamente, quando a igreja se reunir novamente naquele prédio, então vejam o que a palavra de Deus diz quando os discípulos, Jesus, suas últimas palavras antes da sua ascensão, Jesus diz assim em Atos capítulo 1, e versículo que eu quero ler aqui, é o versículo do 3 até o 5, que diz: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Observe: não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Veja que me chama aqui a atenção. Não saiam, esperem. No período de quarentena, a Bíblia, a palavra de Deus que é absoluta, está me dizendo: não saiam, esperem. Espere pelo quê? Pelo poder. Versículo 8 nos diz assim, desse mesmo capítulo: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Poder.
É um tempo que a igreja precisa do poder de Deus, do poder da palavra. A igreja precisa desse poder, o dunamis, no grego falado. A palavra de Deus é esse poder de transformar vidas. Talvez você não sinta esse poder de Deus na sua vida, porque você não tem ouvido ainda a palavra de Deus. Ainda você não tem, nesse período de isolamento, você ainda não teve ainda uma busca, uma rendição completa. Talvez você ainda está mais preocupado no que vai vestir, comer, no seu trabalho, mas Jesus disse: buscai em primeiro lugar o meu reino. Buscar o dunamis, o poder da palavra de Deus. O poder de transformar vidas verdadeiramente. Esperem, Jesus disse. Não sai, Jesus deu aí um tempo, ele disse para os discípulos: esperem, não saiam ainda. Fiquem em suas casas e se encham do poder de Deus, do dunamis de Deus, se encham. A igreja é o tempo que a igreja ela vai aparecer avivada. A Bíblia diz: desperta tu, igreja que dormes, desperta tu que está ainda adormecido, que ainda ouve mais as mentiras de Satanás do que ouve a voz do Senhor. Este é o momento que nós precisamos realmente assim esperar para recebermos o poder de Deus. O poder para mudar realmente essa nação, para mudar a situação do nosso país e das nações, para mudar realmente a nossa mente, o nosso viver. Hoje, quantos de nós estamos presos às redes sociais, à televisão, às informações negativas, e não estamos realmente obedecendo a palavra de Deus? Olha o que a palavra de Deus, a Bíblia, como eu disse, que ela é a verdade absoluta em nossas vidas. Veja o que diz lá em Colossenses capítulo 3. A Bíblia diz assim, versículo 1 e versículo 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E o versículo 2 nos diz assim, mantenha o pensamento nas coisas do alto. Por quê? Porque o versículo ainda diz, e não nas coisas terrenas. É exatamente o que está acontecendo. Talvez essa Covid não seja algo enviado por Satanás para fechar as igrejas. Talvez seja algo, talvez com a permissão de Deus, para fazer você novamente manter os teus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Talvez você seja um cristão de 10 anos, de 20, 30 anos, mas que nunca experimentou um milagre na sua vida, que nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Talvez você seja aquele cristão de longo tempo que se abate com qualquer coisa. Tudo que você ouve, tudo te desanima, tudo te faz você ficar mais ainda para baixo. Talvez esse seja o tempo que Deus está dizendo, receberei poder, para você não se desanimar mais, para você confiar nas promessas do Senhor, para você saber que quando passar isso tudo, você vai voltar um cristão mais forte, mais saudável, mais avivado. A igreja que é você, Satanás não pode fechar. Aleluia.
Porque você, se você se render aos pés do Senhor, se você buscar a presença do Senhor, se você realmente abrir o seu coração verdadeiramente, expressando a tua gratidão, o teu louvor e aquilo que você realmente deseja fazer para a obra de Deus, que é o ide do Senhor Jesus, obedecer os mandamentos da palavra de Deus, então, querido, recebereis poder. É isso que falta. Quando Pedro pregou, a Bíblia diz que ele pregou um homem que era indouto, um homem que não tinha tantos conhecimentos, que não tinha tantas, assim, conhecimento, como muito de hoje nós temos, que temos cursos de teologia. E Pedro, quando pregou um sermão de Pedro, mais de 3.000 pessoas foram convertidas, aceitaram Jesus Cristo, aleluia. Poder de Deus. Talvez nos falte esse poder, essa intimidade talvez que nós ainda não descobrimos. Talvez nos falte realmente essa presença maravilhosa de Deus. E esse tempo que Deus está nos dando, parece que Deus está nos dando, é para a gente poder termos uma intimidade mais profunda com o Senhor. O tempo da quarentena é o tempo da intimidade, para que a igreja prevaleça, para que a igreja se fortaleça, para que a igreja ela possa realmente estar cheia do poder de Deus, para alcançarmos este mundo que precisa ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus que é poderosa, a palavra de Deus que é viva e eficaz, é como uma espada de 2 gumes. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou deste vídeo, é só você dar o seu ok. Se deseja mais vídeos, é só você clicar lá no sininho. Deus te abençoe em nome de Jesus.